Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sage, sejam bem-vindos, né? Quem gostou desse canal, se inscreva e dê um joinha. E vou dar continuidade, né, a outra passagem. Hoje eu vou falar sobre uma das histórias que eu mais gosto, né, da Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a história do centurião Cornélio, né? Pouco se é pregado na religião sobre essa história, né? Pouco é falado sobre esse assunto, né? O centurião Cornélio, ele era, né, romano. Olha, vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ou seja, ele conhecia a Deus através dos judeus, né? Ele viu claramente em uma visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou: "Que há, Senhor?" E o anjo lhe respondeu: "Anjo, né? Mensageiro, no caso, né? Um ser que é mensageiro. Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar." Bom, gente, o centurião Cornélio, então vamos recapitular, ele era gentio. Ele não era religioso, mas ele conversava com Deus e ele gostava de ajudar o próximo, né? Ele não ajudava para ficar se fazendo de gostosão, né, gente? Ele ajudava porque ele gostava, ele sentia compaixão, né? Ele gostava de ajudar as pessoas e orava. E ele tinha essa intimidade de falar com o Criador. E aí o anjo veio, né? Falou com ele. E Simão, nessa época, Pedro, no caso, a igreja primitiva, não sabia lidar com gentis. Como eu havia falado no vídeo anterior, Pedro ele tinha dificuldade em aceitar gente que não era judeu, né? Gente que era estrangeira ou que não era religioso, né? Da religião judaica. Porque eles ainda estavam se desprendendo do sistema religioso. É tanto que eles tinham o hábito de ir no templo e orar. Até que chegou uma hora que eles foram expulsos, né? Porque os judeus não gostavam deles, os fariseus não gostavam porque eles eram seguidores de Jesus. O que Jesus tem a ver com o templo judaico? Nada. São religiões totalmente diferentes, né? Então eles eram expulsos, eram presos, açoitados pelos próprios fariseus, sacerdotes que entregavam a eles, né? Se eles processavam ou seguiam uma coisa totalmente diferente do judaísmo. E aí Pedro ele não aceitava. Então Deus ele precisou dar essa lição para a igreja primitiva. Ele fez com que Pedro tivesse uma visão dos lençóis, dos animais, né? E tinha todo tipo de animal. E para os judeus, tudo quanto é tipo de animal era impuro, porque, segundo a lei mosaica, tinha alguns animais que não se podia comer. Nem tão pouco podia se sentar com gente que não era judeu, né? Era impuro, todo gentil era impuro, né? Era pecador. E aí ele viu esse lençol e Deus falou bem assim: não é, como é que fala? Não suje, né, aquilo que eu já purifiquei, né? Mais ou menos isso que ele falou, né? Não contamine, não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Deus não fazia acepção de pessoas.
todos os seres da terra para Deus era divino, ou seja, era filho dele, era filho. Né? Deus criou o planeta, o universo, criou seres e para ele nada era impuro. Eles é que eram preconceituosos, por causa de todas aquelas leis a mais, né, que não era da questão dos 10 mandamentos. E aí o que acontece? Aí ele chegou lá e Pedro resistente, né? Aí quando ele chegou e viu, né, que Cornélio já o aguardava, que Cornélio já sabia que ele ia vir, e Cornélio reuniu toda aquela família ali. Inclusive, ele era tão piedoso que ele tratava os funcionários dele como de casa. Ele não tratava como um escravo, né? E aí, Pedro viu, né? Foi dado uma lição a ele, né? Que Deus ouve e não faz acepção de pessoas. E aí foi quando Pedro começou a falar sobre Jesus para eles, né? E aí Cornélio começou a colocar o Jesus na sua vida, né? Começou a se conectar com Jesus. E quando Pedro voltou à igreja primitiva, ficou com preconceito, porque Pedro foi atrás de um gentio. Ainda o julgou, e aí Pedro foi e teve que ensinar uma lição à igreja, né, primitiva. Então, gente, Deus, ele não vê como os religiosos veem. Ele vê a sua criação, ele vê as suas criaturas. Ele não vê segregação, ele não vê religião. Ele vê a pessoa que é temente. Temente é a pessoa que pratica a justiça. Ó. Discurso de Pedro, capítulo 10, versículo 34. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhe a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Olha como é uma coisa bem clara. Todos aqueles que o temem, que temem o quê? Todos aqueles que sabem que existe um mundo espiritual, que existe um ser supremo que criou tudo e que preza pela justiça e pela paz, pelo amor ao próximo, essa pessoa é agradável a Deus. E Jesus foi enviado aos israelitas para propagar essa mensagem de paz, essa mensagem de boa nova, porque era um povo segregado, gente. Né? Dá para você ver pela questão de Samaria, né? Que os judeus não se contaminavam com Samaria, porque Samaria tinham cinco regiões que tinham 5 religiões diferentes ali naquele lugar. Uns adoravam no montes, outros adoravam outros deuses, né? Não tem só os deuses, mas também adoravam a Deus também, só que no monte, né? Porque tinha alguns de Samaria que conhecia ao Deus de Israel, mas eles não iam no templo porque eles não eram bem-vindos. Outras pessoas que não eram bem-vindos no templo judaico eram pessoas que eram aleijadas. Elas não entravam dentro do templo. Existia um lugar chamado Alpendre de Salomão. Era o pátio. Depois do pátio, ninguém podia entrar. E as pessoas que eram visitantes só ficavam no pátio. Mas os aleijados, os defeituosos, ou a mulher que tivesse menstruada, ela não poderia entrar nem no alpendre de Salomão. Ela não poderia entrar no pátio do templo. E os judeus, os discípulos, os apóstolos, eles não podiam entrar dentro do templo, eles só podiam orar no alpendre de Salomão. É tanto que fala que toda vez à 9h eles iam orar ali, se reunir naqueles lugares. Até que um dia, né, os sacerdotes não aguentaram mais e botaram eles para correr.
né? Expulsaram, né? Açoitaram, fizeram de tudo. Então é isso, gente. Jesus ele veio com a missão de trazer uma libertação para o povo de Israel. E o mundo é agradável para Deus, aquelas pessoas que temem o sagrado, as pessoas que temem, que prezam pela justiça e pelo equilíbrio, né, pelo respeito ao próximo. O que é o sagrado? Por exemplo, para os indígenas, o sagrado é a natureza. Eles respeitam os animais, cuidam das plantas, só pega aquilo que é preciso para eles, só pega aquilo que eles estiverem precisando, eles não matam, né, por matar um animal. Eles acreditam que as plantas têm uma energia sagrada do que o Criador deixou. Existem os deuses da natureza, né? Deus do vento, Deus da chuva, Deus disso, daquilo. Sim, mas antigamente as pessoas viam os seres espirituais como deuses. Eles não são deuses, né? São energias, são seres, né, que o ser humano não entende e nem é capaz de entender. Porque existem mistérios que o ser humano não conhece. Existem seres que o ser humano nunca viu e se vê, cai duro no chão por causa da aparência. Porque a gente está acostumado com o animal, né? O passarinho, está acostumado com a cobra, com o leão, com os animais que são diferentes de nós. Mas se você vê um ser espiritual que tem cara de bicho, você vai falar que é o quê? É demônio, porque tudo que é diferente, tudo que é estranho é demônio. Aí o ser humano, o que ele faz? O ser humano, ele não tem a cabeça, não sabe o que é aquilo, e ele pensa que é um Deus. Aí o que ele faz? Ele, para agradar esse Deus, ele começa a dar presentes. Por quê? Porque na cultura indígena, por exemplo, eles costumam fazer trocas, né? Você tem que deixar... Perdão. Eles fazem trocas entre as aldeias, né? Aí você tem que levar um presente para ele trocar com você. Ou deixar um presente para ele. Então, eles acreditavam mesmo que esses seres diferentes que eles viam eram deuses e fizeram eles de divindade. Mas não porque eles são maus ou porque eles são terríveis ou idólatras. Mas porque era o que a cabeça deles assimilava naquele tempo. Eu considero como criaturas que o Criador fez, né? Por exemplo, Ezequiel, ele teve uma visão de querubins que tinham cabeça de bicho, né? Se você perguntar até para alguns adventistas, por exemplo, né? Eles falam que tem alguns anjos que têm cabeça de animal. Isso é o que, gente? Isso pra mim é extraterrestre, porque tudo que vem de fora, de outro universo ou de outra dimensão é extra, né? Ou que vem de fora da Terra. Então existem seres de outras dimensões que são diferentes de nós. E por que as pessoas tudo levam na maldade e acham que tudo é demônio? Porque eles acham que só as trevas têm poder, eles trabalham com a energia do medo. Porque eles trabalham com a energia do diabo, do Satanás. Então, para eles, existe uma guerra entre Satanás e Deus, como se Satanás fosse igual a Deus. Deus criou Satanás, foi ele que criou. Ele não faz uma coisa sem a permissão de Deus. No livro de Jó fala isso. No livro de Jó. Estuda judaísmo que você vai ver que não existe nem inferno, nem existe anjo caído. E todos os seres foram feitos por Deus. Vou te dar um exemplo. Se você dá de cara com uma orca, uma baleia, no fundo do oceano, você vai fazer carinho nela?
ou você vai manter uma distância porque ela é um animal que pode ser agressivo, perigoso e territorialista. Ela pega o bicho que ela vai comer e levanta e brinca com o bicho como se fosse um objeto. E pergunta se a baleia é um demônio, porque ela tem a natureza de perseguir, de territorial. O leão, ele pega a presa e come a presa. Pega e leva pro bando deles, né? E ele é um demônio porque ele mata? Ele é um demônio porque ele pega e rosna para você e apresenta como uma ameaça? Não, ele é um ser poderoso com essência. Ele tem uma essência, uma energia. Todos os animais têm uma energia. Tem suas defesas, tem seus momentos de doçura. O ser humano religioso, ele quer negar que existe uma coisa, um equilíbrio entre as trevas. Você precisa, às vezes, de agressividade para você se proteger. O ser humano, ou religioso, ele ensina que é sujo, sentimentos são sujos. Aí ele aprende a mascarar tudo que ele sente, né? Se ele tá gostando de fulano, não, eu não posso gostar de fulano. Ele não pode saber que eu gosto dele, né? Aí você começa a mascarar. Não, eu odeio essa pessoa, ou eu não gosto dessa pessoa, ou não tô nem aí pra ele, quando na verdade você tá mascarando tudo. Ou quando você não gosta de uma coisa, aí pra você pagar de que você não tá com raiva, você vai lá e fica se fazendo de bonzinho. Uma coisa tá te incomodando, você fica se fazendo de bonzinho. Por quê? Porque você aprendeu que é sujo mostrar aquilo que você sente. O animal, ele não tem isso. Claro que a gente tem que ter filtro, a gente tem que ponderar, a gente tem que equilibrar, trazer para a justiça. Só que não tem como você esconder sua natureza. Sua natureza é sua natureza. Aí o religioso vai falar, mas isso é pecado. Pecado por quê? Por que para o animal não é pecado? Pecado o animal tem filtro de pecado, né? Ele faz tudo que ele faz e não é punido por quê? Ah, Sandy, mas é porque o animal é irracional. E como é que você sabe que ele é irracional, gente? Como é que você sabe se o bicho é irracional? Se ele pensa, se ele protege a alcateia dele, o lobo protege a alcateia dele, protege seus filhotes, dá carinho. Ele abandona quando ele não tá gostando de alguma coisa, ele abandona os filhotes. Tudo que o ser humano faz, o ser humano faz isso tudo. Só que a diferença é que o ser humano, ele se comunica de um jeito diferente. E o ser humano, ele tem uma coisa maior mesmo, uma consciência maior. O animal, ele não é irracional, ele pensa, só que ele não tem a consciência. Ele tá vibrando ainda no como é que fala? No instinto, vibrando no instinto. O ser humano, ele tem instinto. Quando ele tá na sua forma animalesca, ele não tem filtro. Ele vai e faz, vai e faz, vai e faz. O psicopata é assim, né? Ele não tem filtro, ele pode mascarar muito bem, enganar todo mundo, mas ele só faz aquilo que ele quer. Ele obedece os instintos dele, né? Porque ele não tem a consciência. Ele não tem. Quando o seu espírito tem consciência, ele sabe. É por isso que dá para você discernir por que tem pessoas que são mais piedosas e outras não. Você nunca se questionou porque tem pessoas que parece que já nasceu com uma coisa assim de aconchego, de cuidado com outra criança, uma criança que se preocupa com a outra. E às vezes nem foi o pai e a mãe que ensinou, ela já nasce com aquela natureza doce. Já tem outras crianças que você tem que ficar em cima, porque senão não respeita as outras. Porque senão faz maldade com o bicho.
E às vezes nem é porque o lar é destruído, já nasceu com aquela coisa ali, com aquela curiosidade. Então, tem seres que têm uma consciência diferente da outra. Nenhum ser humano é igual. Então, por isso que eu falo, o pecado, ele não existe, só existe perante a lei. Mas existe a luz e as trevas, o equilíbrio. É muito fácil você pôr a culpa no demônio. É muito fácil você falar, nossa, é o demônio que agiu aqui agora na minha vida. Quando você tem aqui dentro de você um monte de raiva, um monte de coisa que você mascara porque a sociedade ela ensina que é sujo, sentimentos são sujos. Você não pode demonstrar porque é pecado. Mas você está sentindo lá dentro, então você está pecando do mesmo jeito, errando do mesmo jeito. Então é isso, gente. Muito obrigada.